Já que você abrisse a palavra de Deus, na carta Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Bom, estes dois versículos, que lemos, eles apontam diretamente para o Filho de Deus e mostram, para nós algo que o nosso coração não pode ignorar. A situação do homem, ela é terrível quando ele não é capaz de ver o que estas escrituras que lemos anunciam, proclamam com tanta clareza. E o que essa escritura anuncia? E não só elas, mas toda a escritura aponta nessa mesma direção. É que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele é a razão de todas as coisas. Que não existe absolutamente nada nos céus e na terra que tenha ou que encontre qualquer significado, qualquer motivo para existir fora do Filho de Deus. Bem-aventurado o homem que alcança isso por graça de Deus. Ou seja, tem seus olhos abertos, os olhos do coração, para ver isto. Que absolutamente tudo, tem como motivo Cristo Jesus, o Senhor da glória. Este é o segredo, irmãos, o grande segredo. E quando aberto, para o coração do homem, faz com que ele viva, uma vida que as Escrituras chamam de vida abundante. É aqui que ele encontra o significado da sua existência. E nós vamos meditar um pouquinho sobre isto, nesta manhã. E para os filhos de Deus, isto tem uma grandeza, infinita. Por mais que o homem natural pense nessas coisas ou racionalmente compreenda, algumas coisas relacionadas com esta grande verdade, a verdade é que apenas os filhos de Deus, eles podem, de fato, acessar esta maravilha de ser Cristo Jesus a razão de todas as coisas. E quando olhamos para as Escrituras, nós vemos na revelação de Deus, ou enquanto Deus se revela aos homens, especialmente aos seus, o desejo que o Senhor tem, e que isto
prevaleça. Né? E quando olhamos para o Éden, né, para o início, para o começo, ali nos primeiros momentos, nós já vemos essa grande verdade. Quando Deus coloca o homem no Éden, Ele colocou no meio do jardim, né, a árvore da vida, que é o próprio Cristo. Ela ocupava um lugar central. E assim tem sido desde a eternidade. E assim será para todos sempre. Todas as coisas existem por causa dele. Ele é a razão de todas as coisas. Ele é o início de todas as coisas. Todas as coisas foram trazidas à existência, né, por causa de Cristo e por meio de Cristo. O versículo de Efésios 4, que lemos, verso 10, diz que o Senhor subiu aos céus e todas as coisas serão cheias dele. Né? Absolutamente todas as coisas serão cheias, né, do Filho de Deus. Porque ele é o significado de tudo. Mas essa grande verdade, né, esta glória, ela não pode ser desfrutada, ela não pode ser bebida, ela não pode ser, né, introduzida nas nossas entranhas, a não ser por uma obra, né, milagrosa do próprio Espírito de Deus. E glórias a Deus que Ele faz isto. Ele habita os nossos corações, Ele veio morar em nós para plantar, de fato, esta bênção em nós. Glórias a Deus por isto. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, Efésios 1:9, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Paulo diz agora, o próprio Deus tem tirado o véu, né, de nossos corações e nós podemos ver a sua vontade. Segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo Jesus, ou segundo aquilo que dá prazer para Deus, aquilo que é prazeroso para Deus, que Ele propôs em Cristo Jesus. O que Ele propôs em Cristo Jesus? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Verso 20, capítulo 1, verso 20. O qual exerceu ele em Cristo, né? Se referindo a Deus Pai, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Né? Veja que esses dois textos, né, mostram claramente qual é a vontade, né, do Senhor Deus em Cristo Jesus, de que todas as coisas, nos céus e na terra,
sejam cheias, sejam plenas, né, do Senhor Jesus. No Evangelho de João, capítulo 4, esse texto fala daquele encontro que Jesus teve com uma mulher ali em Samaria. E essa mulher vivia uma vida atribulada. Ela já estava no 5º casamento. E Jesus se revela a ela e mostra a ela algo completamente novo, né? E maravilhoso. Diz assim, verso 1: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e retirou-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, e chegou a uma cidade chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, veja que essa mulher, ela está separada do Senhor Jesus. Ela, como filha de Adão, como pecadora, ela está sedenta. A sua vida está vazia e os seus caminhos são tortuosos. Mas diante dela está aquele que é a razão e o motivo de todas as coisas. Diante dela está aquele que pode dar significado verdadeiro e permanente para todas as coisas. E o Senhor, na sua graça, Ele se oferece àquela mulher. Ele diz a ela que pode ser a água verdadeira, a água que será capaz de tirar para sempre a sede da sua vida. Aqui está aquele que está nos céus, que foi exaltado e que encherá toda a criação do Senhor Deus de si mesmo. Aqui está Ele, aqui nesta terra, na presença de uma simples mulher, de uma pequena mulher, dizendo a ela: eu posso responder todas as perguntas que você tem no seu coração. Eu posso ser tudo que você precisa. De forma
definitiva e completa. No Evangelho de João, ainda capítulo 6, verso 53, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Agora está o Senhor cercado por uma multidão que está enganada, que está escravizada pela morte, que está separada de Deus. E ouve da boca, dos lábios do Senhor Jesus estas maravilhas. Eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que pode dar significado e verdadeira realidade para todos vocês. Tudo que vocês tentaram até agora, tudo que vocês fizeram até o presente momento, não foi capaz de mudar a vossa sorte. Até vossos pais que comeram o maná no deserto e que viram todas aquelas coisas grandiosas que Deus fez no meio do povo de Israel, eles morreram. Mas aquele que se alimentar de mim, aquele que estiver em mim, viverá eternamente. Apenas eu posso mudar a vossa sorte de verdade. Isso nunca havia sido dito neste mundo. Ninguém conhecia esta glória. Mas agora Cristo Jesus se mostra, se apresenta e mais se oferece para ser esta glória bendita na vida dos seus filhos. No capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus está falando, no contexto dos falsos pastores, daqueles que ensinavam o povo de Israel, mas não com a verdade. E, portanto, nunca o povo foi de fato conduzido, ao aprisco de Deus, nunca achou descanso para suas almas, nunca pôde, como ovelhas do Senhor, entrar e sair com segurança no aprisco. Mas ele, como verdadeiro pastor, faria algo completamente diferente. Verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está dizendo isso para uma multidão que está morta, que está separada de Deus,
está destituída da glória de Deus. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida, né? E vida abundante. Por que o Senhor podia dizer isto? Por que Ele pode dizer isto? Porque Ele é a razão de todas as coisas, o motivo de todas as coisas. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, aquele que é poderoso, né, para encher os céus e a terra, aquele que foi entronizado para reinar absoluto sobre tudo, está novamente no meio da multidão, junto com homens cansados, destituídos de vida eterna, de glória, sem esperança. E olha o que ele diz, verso 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja, irmãos, que a situação desta multidão, ela é ruim. Eles estão cansados, né? Eles estão sobrecarregados. E por que estão cansados e sobrecarregados? Porque estão separados do Filho de Deus. Porque o Filho de Deus não é, até esse momento, a resposta para todas as suas perguntas. Não é a fonte de quem eles tomam, né, vida e poder. Eles estão sozinhos. Eles estão por sua própria conta. E o resultado é este aqui que nós vemos: canseira e enfado. Mas ali está o Senhor. Eu posso e eu quero mudar isto de uma forma definitiva na vossa vida. O último texto, Filipenses capítulo 3, verso 7. Esse texto é o testemunho do apóstolo Paulo, quando ele diz ter considerado tudo como esterco, assim que o conhecimento de Cristo Jesus entrou no seu coração. Veja o que ele fala, verso 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Veja que Paulo, ele era um homem que até aqui ele se considerava vitorioso, bem-sucedido. Ele tinha muitas coisas que para ele eram lucro, né? Ele se considerava um bem-aventurado. Ele achava que o que ele possuía, o que ele tinha, era o máximo que um ser humano pode alcançar e desfrutar na sua vida, na sua existência. Mas, na verdade, ele estava cego e enganado. Ou, no mínimo, ignorante. Mas quando ele foi colocado, de fato, diante do Filho de Deus,
E ele viu a sublimidade do Cristo de Deus. Ele descobriu que tudo que ele tinha, que ele era, não passava de lixo e de esterco. Que verdadeiramente as respostas e as riquezas e as glórias que o seu coração e a sua vida tanto necessitavam, elas não estavam nas coisas que até então ele havia possuído. Pelo contrário, né, elas estavam no Filho de Deus. O homem sem salvação, ele vive esta realidade aqui, irmãos. Ele, enganado, ele diz: eu estou muito bem. Eu estou satisfeito. Enganado, ele diz: eu tenho as respostas para as minhas perguntas. Mas ele não tem. Ele está muito distante do que realmente importa. Mas quando o Senhor visita o coração do homem, ele tira esse véu. E ele diz para esse coração: olha para o Calvário. Olha para o Salvador. Olha para o Redentor. Contempla as suas maravilhas. Faça a pergunta na presença dele. Obtenha as respostas que procedem dos seus lábios. Ande em seus caminhos. Beba da sua água, coma do seu pão. Tenha as suas entranhas saciadas com a sua vida. Então, este homem experimentará o mesmo que Paulo experimentou aqui. Ele descobrirá que tudo que ele possuía não passava de lixo. Porque verdadeiramente Cristo, e apenas Cristo, responde todas as perguntas, dá significado para todas as coisas e dá vida ao seu povo e vida abundante. Irmãos, podemos afirmar que o Senhor Jesus é Ele que ordena com perfeição todas as coisas nos céus e na terra. A ordem perfeita em tudo que existe, que Deus chamou à existência, é Cristo Jesus. O autor de Hebreus, ele coloca essa verdade, né, dizendo, com outras palavras, ele diz que o Senhor Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas quando isto, de alguma forma, é alterado, e foi alterado pelo pecado do homem, o que acontece é uma desordem, um desarranjo, um mau funcionamento. E o resultado disso é catastrófico. Olhamos ali para o Éden e vemos que, por causa do pecado do homem, até a natureza, ela foi alterada, ela foi mudada. E a partir daquele momento, a desordem achou lugar, especialmente, né, na experiência humana e no lugar em que nós vivemos. O pecado, irmãos, não é outra coisa senão isto.
a tentativa de existir, de viver fora desta ordem bendita e eterna de Deus estabelecida em Cristo Jesus. Fora disto, o que há é muita dor, muito sofrimento, trevas e dificuldades de todo tipo. O próprio Deus disse para Adão ali no Éden, né, que a terra produziria espinhos e abrolhos. E esta foi a experiência dele e de toda a sua descendência. E nós, hoje, aqui tão distantes, podemos conferir isto com exatidão. Mas graças a Deus que o Evangelho de Jesus Cristo chama o homem para esse grande concerto. Para esta sujeição bendita a Cristo Jesus, o Filho de Deus. Mas eu queria olhar um pouquinho para o povo de Israel e ver como Israel se atrapalhou nessa questão. Deus mostrou para Israel com bastante exatidão, né, este caminho, esta verdade. E Israel, apesar do privilégio, né, da oportunidade que teve, lidou mal com isto. Não se sujeitou de fato, né, àquilo que estava chegando, né, aos seus corações. E não deu certo. O povo de Israel, né, pode ser para nós um lugar onde vemos a oportunidade sendo oferecida, mas quando rejeitada, as consequências disso. Se olharmos para Êxodo, capítulo 12, nós não vamos ler o texto é longo, né? Depois você pode ler em casa. Quando Deus institui a ceia para os filhos de Israel, aliás, a Páscoa, né, para os filhos de Israel, Israel está cativo no Egito e Deus está enviando as pragas para mover o coração de Faraó, para tirar Israel dali. E a última praga que Deus vai lançar sobre o Egito é a morte dos primogênitos. E para que os primogênitos de Israel, os filhos de Israel, não fossem mortos nesta praga, Deus então institui a Páscoa, ou seja, manda sacrificar um cordeiro, passar o sangue do cordeiro na porta das casas, mas Deus também manda comer a carne do cordeiro, né? E Deus deu ali uma série de instruções para que Israel fosse salvo, não perecesse juntamente com os egípcios. E aquela Páscoa, aquele cordeiro, né, apontam diretamente para Cristo, para o Calvário. Tanto é que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele comeu com os discípulos a última Páscoa. E Paulo diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Israel teve a oportunidade de ver naquele Cordeiro Pascal, ou seja, por meio desta sombra, desta parábola,
Israel teve a oportunidade de ver a suficiência de Cristo para ser o Salvador, para ser a comida do seu povo, para ser a bênção do seu povo, para ser tudo aquilo que o povo de Israel precisava para ser livre, para viver, né, debaixo da graça de Deus. Mas apesar disso, Israel não alcançou todas essas coisas. Quando olhamos, por exemplo, para Êxodo 16, nós vemos, vamos olhar esse texto, irmãos, Êxodo 16, 4. Israel teve a oportunidade de comer o maná que caía do céu. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Israel teve a oportunidade de comer pão que caía do céu. Um tipo da pessoa bendita do Senhor Jesus. Mas em Números, um pouquinho para frente, capítulo 11, verso 1, queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Deus, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Israel pôde comer esse maná que caiu do céu, que era um tipo do Filho de Deus, mas não teve o seu coração saciado. E desejou ardentemente, né, as panelas de carne do Egito. Aquele que é poderoso e suficiente para encher todas as coisas. Aquele que é a pergunta, aliás, a resposta para todas as perguntas do homem. Aquele que dá significado para tudo e para todos. Estava diante deles. Mas eles continuaram do mesmo jeito. Israel também bebeu água que saiu da rocha quando teve sede. Deus mandou Moisés ferir a rocha com a sua vara e dar água para o povo de Israel. E Moisés fez isto. Israel bebeu aquela água que saiu da rocha. Primeiro, ela foi ferida, né? Numa segunda ocasião, Deus mandou Moisés falar com a rocha. Mas ele desobedeceu e feriu a rocha de novo. Mas mesmo assim a rocha jorrou água novamente. E o povo bebeu daquela água. Paulo vai dizer, né, na sua carta aos Coríntios que a rocha que os seguia era Cristo. Mas o povo continuou com sede. Não teve a sua
alma saciada. E apesar do privilégio, da oportunidade que ele teve de ver Cristo naquela cena maravilhosa, naquela parábola gloriosa, esse milagre não pôde acontecer no coração deles. A palavra profética de Deus esteve no meio do povo de Israel. Moisés mesmo disse ao povo de Israel: Deus levantará um profeta maior do que eu. E tudo que ele falar, vocês devem dar ouvidos. E todo aquele que não ouvir esse profeta será eliminado, do meio do povo de Israel. Ou seja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra viva, aquela que trouxe à existência todas as coisas, esteve primeiro no meio do povo de Israel. Mas Israel não viu e não permitiu que esta palavra enchesse seus corações. Atos capítulo 7, 37. Estevão está pregando aqui. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os vossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Israel teve o privilégio de ouvir palavras vivas que foram transmitidas através de Moisés, ou seja, o próprio Verbo de Deus. E no verso 51, olha o que Estevão disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistir ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Observe, irmãos, a oportunidade que Israel deixou passar. Israel ouviu a palavra viva falando no meio dele. Em Êxodo 33, verso 9, nós temos outra maravilha, Deus veio habitar no meio do seu povo. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Israel teve o privilégio de ver a própria glória de Deus, a Shekinah de Deus, habitar com ele numa tenda ali no deserto, enquanto eles peregrinavam. Mas Israel deixou isto passar. Aquela tenda é uma parábola de Cristo Jesus e o seu povo. Deus habitaria com o seu povo. Ele traria para o coração do seu povo aquilo que permanece eternamente. Mas Israel perdeu isso. E quando você lê Romanos capítulo 10, versículo 21, nós temos uma palavra terrível. Quanto a Israel, porém, diz:
todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então Israel, Deus está dizendo, todos os dias eu estendi a mão para este povo. Mas este povo nunca acolheu, de fato, a graça de Deus. Mas, na verdade, se manifestou como um povo rebelde e contradizente. Qual foi o resultado disso, irmão? 40 anos no deserto, peregrinando numa terra seca. E todos eles morreram, exceto Josué e Calebe. Veja que tudo aquilo que apontava para Cristo, para esta ordem santa, bendita e eterna de Deus, foi colocada diante dos olhos de Israel, mas Israel não teve coração para isso. Povo rebelde e contradizente. E Israel pereceu no deserto. E o pior, Atos 7,39 diz, Estevão está pregando ali, falando pelo Espírito Santo de Deus, diz que Israel voltou para o Egito no seu coração. Deus havia tirado Israel do Egito e estava levando Israel para Canaã, terra que mana leite e mel, figura, tipo de Cristo Jesus e a sua vida abundante. Mas Israel não viu isso. E em seu coração voltou para a terra do Egito. E pereceu no deserto. Não encontrou significado para a sua existência, para a sua vida. Quis continuar separado do Filho de Deus, como inimigo dele. E o ápice disso é que, mais para frente, eles vão crucificar o Senhor Jesus. Israel se recusou quando Deus disse para eles entrarem na terra. Israel não quis entrar, se rebelou. E quiseram constituir sobre eles um líder diferente de Moisés e voltar para o Egito. Apenas Josué e Calebe se levantaram no meio do povo e disseram, não, devemos continuar, devemos confiar no Senhor, devemos seguir na direção que o Senhor tem proposto. Mas todo Israel não quis fazer isso. Se você ler Números capítulo 14, do verso 1 ao 12, você tem um registro desse momento, ali em Cádiz Barneia. Mas no meio desse caos, a palavra de Deus destaca algo maravilhoso que aconteceu com Moisés. E eu queria que você abrisse em Hebreus capítulo 11, verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontadas pelo decreto do rei. Interessante esse versículo, né? Por que os pais de Moisés ocultaram ou esconderam Moisés de Faraó? O texto aqui diz só porque ele era bonito. Mas é estranho isso, né? Moisés era bonito, uma criança bonita. E os pais de Moisés não ficaram com medo do decreto do rei. Irmãos, com certeza os pais de Moisés, pela fé, perceberam, viram que havia algo especial em Moisés. Eles estavam enfrentando um decreto do faraó aqui que podia custar a vida deles, né?
mas eles ficaram firmes. E pela fé, Moisés, verso 24, quando já homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Agora está aqui Moisés, homem, rico, poderoso, seria o próximo sucessor, seria o próximo Faraó. Moisés, então, recusa ou rejeita essa posição, esse lugar. Por que Moisés fez isso? Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Observe que, de alguma maneira, começando pelos pais de Moisés, né, Cristo foi visto. E todos os movimentos, todos os passos, né, que os pais de Moisés deram, e o próprio Moisés depois deu, sempre foi na direção do Filho de Deus. E Moisés então contemplou o galardão. O galardão. No meio de Israel, aquela confusão toda, muitas vezes o Cordeiro de Deus foi apresentado, foi mostrado de muitas formas. Aquele que é a resposta de tudo e para todas as perguntas, o que dá significado para todas as coisas, nos céus e na terra, foi mostrado para o povo de Israel, mas Israel nunca quis. Mas lá no meio dele está um homem que, por graça e misericórdia de Deus, pela fé, está olhando para esse Cristo, para esse Filho de Deus, para esta resposta para todas as perguntas, e ele caminha na direção dele. E ele é capaz de deixar para trás todas as coisas, até mesmo todos os tesouros do Egito. E ele é capaz de contemplar o galardão. Ou seja, Cristo é o galardão de Moisés. É aquele que transforma todas as coisas em lixo, como aconteceu na vida de Paulo. Quando Moisés faz estas coisas, deixa o trono, ele nem chamado ainda tinha sido por Deus. É assim que estamos avançando na nossa caminhada, irmão. Já vimos o Filho de Deus, ele tem respondido às nossas perguntas e dado significado para a nossa vida, de fato. Ele é o nosso norte, ele é o nosso galardão. É ele que transforma o nosso entorno em lixo para o nosso coração. Ou ainda estamos vagueando por este mundo, buscando resposta aqui e ali, e se for esse o nosso caso, vamos perecer no deserto, como pereceu Israel. Israel viu o Cordeiro, mas eles rejeitaram, não quiseram. Mas não foi assim com Moisés. No capítulo 1 do Evangelho de João, nós estamos já indo para o final, irmão, temos uma fala do apóstolo João muito contundente. Verso 7. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem.
João Batista deu testemunho de Cristo Jesus, a verdade de Deus. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Apesar dele ter vindo, para os que eram seus. Terrível foi a jornada, de Israel diante do Cordeiro de Deus, anunciado, mostrado, de muitas formas, de muitas maneiras, por muito tempo. No capítulo 10 desse mesmo evangelho, verso 6, Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. A parábola do bom pastor, verso 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Israel ficou cego e não viu a porta de Deus para a vida abundante, que é Cristo Jesus. Ou a resposta de Deus para todas as nossas perguntas. O significado para a nossa vida, para a nossa existência, e não só para nós, mas para tudo que há nos céus e na terra. Cristo Jesus, Israel não viu e ficou de fora. Se isto ocorre, irmão, se isto acontece com o coração do homem, ele não pode ser visitado por aquilo que Deus está fazendo. No primeiro versículo que lemos, Paulo disse que a vontade prazerosa de Deus é esta, de fazer convergir para Cristo Jesus todas as coisas, nos céus e na terra. Se os nossos corações estiverem em qualquer outra coisa, em outro lugar, ficaremos alienados em relação àquilo que Deus está fazendo desde a eternidade. Não podemos ter comunhão com Deus. Não podemos. O autor de Hebreus registrou algo terrível a respeito disso, citando o Velho Testamento. Deus está se queixando de Israel, dizendo que Israel não conheceu as suas obras e também não andou em seus caminhos. É como se Deus estivesse dizendo que Israel, escolheu uma outra estrada, quis fazer uma jornada sem Deus. E o resultado disto foi terrível. Porque neste lugar, sem Deus, o que nós encontramos é um vazio absoluto. Por que que o homem, ele está assim, desesperado? Porque no seu coração há um vazio muito grande. Ele está à parte de Deus, do que Deus está fazendo. Ali só há o vácuo. A vida se torna uma grande frustração. E nos tornamos alienados. E o resultado disto é uma grande perdição. Mas aquele que encontra o Filho de Deus, ele encontra o grande tesouro. E
todas as demais coisas perdem o seu valor para nós. Ou são colocadas, né, nos seus devidos lugares. Porque agora temos aquele que enche a nossa vida e dá significado para a nossa existência e que alimenta as nossas entranhas com a própria vida de Deus. Que o Senhor Jesus, irmãos, né, nos alcance de uma maneira tremenda nisso. E eu quero ler um último texto, em Apocalipse, capítulo 3. Esse texto fala da igreja de Laodiceia, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Veja aqui esse versículo 14, ele contém a própria apresentação que o Senhor faz de si mesmo à igreja de Laodiceia. Ele fala algumas coisas de si mesmo, ele faz isso com todas as igrejas, né? E aqui ele fala para a igreja que ele é o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplina quanto amos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor Jesus aqui, ele está, né, de uma certa forma, fora da igreja de Laodiceia. Havia escanteado, né, o Filho de Deus. Qual o resultado disso na vida da igreja? O próprio Senhor diz que ela está cega, miserável, infeliz, pobre e nu. Não há vida aqui. Não há. Porque Ele é tudo que nós precisamos. E o Senhor diz, eu te aconselho que compres de mim, né? Ou seja, que venha até mim e compres de mim aquilo que verdadeiramente pode te embelezar, te enriquecer e te dar alegria, né? Isto aqui, irmãos, seja levado a sério, né, por nós, nosso coração. Né? E veja o que o Senhor está fazendo aqui. Ele diz que está à porta, né, batendo. Essa aqui não é uma palavra para o incrédulo, não é para fazer evangelização. O Senhor aqui está falando para a igreja, né? Ó, eu quero entrar. Eu quero ser o que você realmente precisa. Então a sua sorte será completamente diferente. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo
para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, né, nisso, para a glória do seu nome. Amém.